Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início ao culto matutino, hoje, dia 9 de agosto. Hoje é dia dos pais, né? Nós gostaríamos muito que estivéssemos já aqui no templo, realizando o nosso culto. No entanto, não foi possível, porque ele precisa de fazer algumas adaptações no nosso templo, para que os irmãos tenham mais conforto e mais segurança também. Então, nos aguardem aí, tenham um pouquinho de paciência. Convido os irmãos que se curvem a sua fronte, fechem seus olhos. Vamos dar início a fim de que os atos deste culto glorifiquem a Deus. Oremos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te damos graças, Senhor, pela bênção, ó Deus, de estarmos juntos para cultuá-lo, para adorá-lo, mesmo que cada um de nós estejamos em nossos lares, ó Deus, nós sabemos, ó Pai amado, que na tua graça, na tua onipresença, o Senhor aceita o nosso culto, a nossa adoração, e pedimos, ó Deus, que cada ato deste culto seja unicamente para a glória do teu nome. Por isso, perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões, que tenhamos plena reverência para adorá-lo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos para o momento de louvor e logo após o momento de louvor, nós teremos então a mensagem que será trazida pela irmã Fernanda, que é a professora da EBD, e o conteúdo, então, da mensagem deste culto matutino, como nós já temos feito já alguns cultos, será o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, né? Então, após o louvor, a irmã Fernanda já estará ministrando. Vamos ter toda a reverência e toda a adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e glória. Vamos, então, ao louvor. Bom dia, queridos irmãos. Vamos adorar ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo nesse momento, neste domingo de manhã, a adorar ao nosso Deus com aquele cântico logo de manhã. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar o meu coração sobre o teu altar. Cantemos todos juntos.
ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derrama meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes ver todo perto lá em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós queremos te convidar a fazer a leitura pública das Escrituras, que se encontra lá em Provérbios 7. Leamos todos juntos. Meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro. Obedeça a meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina de seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Eles os guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi que entre eles não tinha juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha lhe disse: hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como o boi que vai para o matadouro, como o servo que caiu na armadilha, à espera da flecha que lhe atravessara o coração, como o pássaro que voa direto para o laço sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucos as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura. Seu quarto é a câmara da morte. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome, ó Deus. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que temos de falar com o Senhor. Obrigada porque o Senhor é santo, é perfeito. Obrigada porque as tuas promessas são doces, são agradáveis. Obrigada porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem falado através da tua palavra. Obrigada pela oportunidade que temos de lê-la, ó Deus. Obrigada pelo livre acesso que temos a ela. Queremos, ó Deus, neste momento, agradecer pela instrução que o Senhor acabou de nos dar na tua palavra.
Obrigada porque cada vez que a lemos, ó Deus, o Senhor sempre fala de uma maneira diferente com a gente. E por isso queremos te louvar e te engrandecer. Obrigada pela oportunidade, ó Deus, que temos de mais uma vez nos reunirmos como igreja diante do Senhor, em forma virtual, ó Pai, mas de prestar o nosso culto a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração. Ó Deus, muito obrigada pelos meus irmãos em Cristo, ó Deus, pela nossa igreja. Obrigado, ó Pai, porque sabemos que neste instante cada irmão está no conforto do seu lar, mas está te entregando, ó Pai, o melhor. Queremos te pedir também, ó Deus, que o Senhor conforte o coração daqueles que estão inquietos, ó Pai, que não estão entendendo o que está acontecendo. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida dessas pessoas, conforte os nossos corações, conforte o coração da tua igreja, ó Pai. Acalenta, ó Deus, aqueles que precisam de Ti. Ó Pai, te pedimos também, ó Deus, que o Senhor coloque, tome rédea, ó Deus, de tudo que está acontecendo. Sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, ó Pai. E por isso queremos depositar o nosso coração nas tuas mãos. E te pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste tempo tão difícil que estamos passando, ó Deus. Muito obrigada, ó Deus, mais uma vez por tua palavra e obrigada pelo teu cuidado e teu amor constante conosco, ó Deus. Continua conosco neste culto, continua conosco falando conforme o teu querer e a tua vontade, para que possamos prosseguir da maneira como o Senhor quer, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos continuar louvando. Digno é o Cordeiro de todo o nosso louvor. Canção do Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo,
para mim, e eu te adorarei. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Hoje nós trazemos para a mensagem, nossa reflexão, o texto de João, capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. Este assunto é a temática da Escola Bíblica Dominical que está sendo desenvolvida nos nossos cultos matutinos. Eu gostaria de ler com os irmãos este texto de João 6, do 16 ao 21. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Vamos orar. Eterno Deus, Pai bendito, agradecemos ao Senhor, ó Deus, a rica oportunidade, o privilégio que temos de te adorar, de prestar culto a Ti e de participarmos, ó Deus, da Tua obra com as nossas vidas. Nesse momento pedimos que o Teu Espírito tome as nossas vidas e nos use para o louvor da Tua glória, que cada coração seja aquecido, edificado, abençoado pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Jesus anda sobre as águas. Na semana passada nós vimos um milagre que Jesus realizou, que foi a primeira multiplicação dos pães. E se você não acompanhou este tema, você pode rever o vídeo no YouTube que fala sobre a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, que foi no dia 2 de agosto pela manhã. E agora nesse texto, João vem narrando que a noite havia chegado. Muito provavelmente os discípulos haviam passado o dia com Jesus, envoltos no evento da primeira multiplicação dos pães. E eles deviam estar cansados porque o trabalho tinha sido muito árduo, com tantas pessoas ali envolvidas, pessoas necessitadas, pessoas famintas, pessoas buscando curas em Jesus. Então o trabalho foi muito intenso. E agora a noite havia chegado. E o versículo 16 vai dizer que os discípulos desceram para o mar. E eles desceram de onde? Lembremos que eles estavam à margem do mar da Galileia e haviam subido um monte com Jesus quando eles viram a multidão se aproximando antes da multiplicação dos pães e dos peixes. E então eles desceram para o mar. E que mar é esse? Esse mar é o mesmo mar da Galileia do texto anterior. Este mar tem este nome de mar, mas se trata de um lago de grande extensão. Os estudos mostram que este mar, este lago, ele fica a 212 metros abaixo do nível do mar, com quase 18 quilômetros de comprimento e cerca de 13 quilômetros de largura. E a sua profundidade média é de 45 metros. Ele é conhecido, além de Mar da Galileia, também como Mar Quinerete, lá em Números 34:11, como Lago Genezaré, em Lucas 5:1, e também como Mar de Tiberíades, que está narrado aqui no capítulo 6, versículo 1 de João. E envolto em torno desse lago, Jesus realizou muitos dos seus milagres, realizando então o seu ministério. O versículo 17 vai dizer que os discípulos entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Certamente aquele barco dos discípulos estava cheio dos cestos que sobejaram
da multiplicação dos pães e dos peixes, e eles estavam levando para Cafarnaum. E Cafarnaum era então o quartel-general de Jesus, onde ele passou a maior parte da sua vida. E é para lá que os discípulos estavam voltando após aquele dia ali, naquele lado do mar da Galileia. E o texto continua dizendo que já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E onde que os discípulos estavam? Quem vai nos informar isso é Marcos, lá no capítulo 6, versículo 47, dizendo que o barco dos discípulos estava no meio do mar e Jesus ainda não havia chegado a eles quando já estava bem escuro. E Jesus, onde é que ele estava então? Mateus, ele vai dizer o que aconteceu logo após a multiplicação dos pães. Vamos ver o texto de Mateus 14, 22 a 24. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Os discípulos, eles não tiveram a opção de ficar com Jesus, porque eles foram coagidos por Jesus a irem primeiro, a irem na frente. E por que Jesus ficou sozinho? Vejamos o que diz o texto anterior. E só João nos traz essa informação. João 6,15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E Mateus vai nos trazer também algumas outras informações. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Então Jesus, quando viu que o povo queria proclamá-lo rei, fazer dele rei à força, ele despediu seus discípulos para irem na frente e ficou ali sozinho para despedir aquela multidão. E depois que ele dispensou toda a multidão, ele foi sozinho também para o monte orar. E os discípulos já estavam no meio do mar e Jesus ainda não tinha ido até eles. Certamente, quando Jesus mandou que eles fossem primeiro, disse que os encontraria depois. E os discípulos então estavam ansiosos pela chegada dele. O verso 18 vai dizer que soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Como nós vimos anteriormente, este lago ficava 212 metros abaixo do nível do mar. E nós temos ali bem perto o Monte Hermon, que fica coberto por neve. De forma que o ar resfriado, ao encontrar-se com o ar morno do vale, pode causar súbitos e violentos tufões sobre o lago. E nós vemos este fator acontecendo noutra ocasião narrada por Marcos, lá em 4:37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Então, este fator natural era muito comum ali no mar da Galileia, porque ficava um vale, era aquecido e tinha a geleira do Monte Hermon, e esse choque de temperatura causava essas tempestades. O verso 19 diz: depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Marcos, ele vai narrar que Jesus viu seus discípulos remando com muita dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Isso foi no cair da tarde, ao anoitecer. E então, na alta madrugada, isso por volta da 4ª vigília da noite, que era entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar,
e os seus discípulos o viram. Os discípulos, eles remaram quase a noite inteira, com as ondas agitadas, com os ventos contrários, e ainda estavam lá no meio do mar quando Jesus chegou. Por verem alguém vindo em sua direção, andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados, com muito medo, e começaram a gritar. Por que os discípulos se comportaram assim? Mateus e Marcos narram que eles pensaram que fosse um fantasma. Havia uma crença entre os marinheiros que fantasmas existiam, e os discípulos estavam ligados a esta superstição. Visto que eles estavam no meio de uma tempestade, pensaram que um fantasma vinha então para destruí-los. Parece história de criança, né? Marcos explica que os discípulos ficaram atônitos porque não tinham entendido o milagre dos pães. E mais uma vez não entendiam o poder de Jesus para andar sobre as águas. E no verso 20, Jesus disse: "Sou eu, não tenha medo." Jesus, percebendo o terror dos seus discípulos, se identifica, então dá uma palavra para acalmá-los. E o verso 21 diz que então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Marcos diz que Jesus subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e logo chegaram à praia. Mateus é o único que narra a história de Pedro andando sobre as águas. Não está aqui no nosso texto, mas vale ressaltar essa iniciativa de Pedro que se deu porque ele queria ter certeza de que era Jesus mesmo que estava andando sobre as águas, visto que Jesus disse: "Sou eu." Pedro não discerniu a voz de Jesus. Nós nos identificamos quando chegamos a algum lugar com a porta fechada e batemos e perguntamos: "Quem é?" E respondemos: "Sou eu." Porque nossa voz já é conhecida. Mas quando a pessoa não tem confiança, ela pergunta: "Eu quem?" Até que a pessoa diga o seu nome. Pedro também não teve confiança de que era Jesus quando ele disse: "Sou eu." E ele queria uma confirmação e pediu que Jesus mandasse que ele fosse também andando sobre as águas. Pedro, ele sabia que se fosse Jesus, só ele mesmo poderia realizar este feito. E de fato, Pedro andou sobre as águas. E vale depois os irmãos recorrerem ao texto de Mateus para se deleitarem um pouco mais nesta lição de Pedro andando sobre as águas, o que não nos traz o texto de João. Mas esse texto de João, ele nos traz muitas lições preciosas para a nossa vida prática. E nós vamos ver algumas delas nesse momento. A primeira lição é que as ordens de Jesus são norteadas por seus propósitos eternos. As ordens de Jesus são norteadas por seus propósitos eternos. Jesus, ele sabia que os seus discípulos iriam se deparar com uma tempestade, mas fazia parte do seu plano trazer-lhes esta experiência. Quando Jesus viu que a multidão queria fazer dele rei, enviou seus discípulos à frente e ficou sozinho para despedir a multidão. Certamente Jesus quis poupar os seus discípulos daquela iniciativa do povo, pois entendia que eles não estavam prontos para lidar com aquela situação. Jesus também encontrou com isso um tempo para ficar a sós com o Pai em oração ali no monte. E de igual forma, meus irmãos, Jesus, ele nos permite passar por tribulações nesta vida. Nós já aprendemos que as dificuldades nos vêm como disciplina, lá em Hebreus 12, 7. E as provações têm por propósito produzir perseverança na nossa vida, segundo Tiago 1,3. Jesus, o Deus eterno, ele sabe por tudo que nós vamos passar. E ele usa as circunstâncias adversas como forma pedagógica, a fim de nos ensinar.
A segunda lição é que a intimidade de Jesus, a intimidade com Jesus, nos permite discernir a sua voz mesmo em meio à tempestade. A intimidade com Jesus nos permite discernir a sua voz mesmo em meio à tempestade. Jesus disse: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. À medida que nós vamos nos relacionando mais com o Senhor Jesus, nós vamos também amadurecendo mais. E essa intimidade nos permite conhecer a sua voz. Quanto mais conhecemos Jesus, mais aptos nós estaremos para discernir a sua voz, mesmo em meio à tempestade. Quando as lutas, as dificuldades, as tempestades da vida nos sobrevêm, nós somos levados a olhar as circunstâncias, o barulho do vento, as ondas fortes, as visões distorcidas nos enganam. O escritor aos Hebreus já diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, a fim de que nós não nos desviemos com circunstância nenhuma desta vida. Esta comunhão com Jesus se dá por meio do relacionamento com Ele e Sua palavra e através da oração. Andar com Jesus diariamente nos faz conhecê-lo nos seus pormenores. Quantas vezes também não discernimos o Senhor Jesus em meio às tempestades da vida? Ele chega dizendo: sou eu, não tenho medo. Mas os nossos corações amedrontados, incrédulos, não discernem que Jesus pode chegar do modo mais surpreendente para nos socorrer. E então nós não o reconhecemos. Terceira lição é que Jesus nunca tarda e sempre cumpre as suas promessas. Os discípulos eles ficaram muito preocupados porque já era tarde da noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Não é diferente quando nos deparamos com as promessas do Senhor em Sua palavra e mediante circunstâncias adversas oramos, mas achamos que nada acontece. O Senhor tem o seu tempo certo para agir. Lembramos muito bem quando no casamento de Caná da Galileia, lá em João 2, 3 e 4, quando Jesus fez o milagre da água em vinho, e Maria chegou para Jesus e disse que o vinho havia acabado. E Jesus disse a Maria: a minha hora ainda não chegou. Jesus, ele nunca tarda e sempre cumpre as suas promessas. Sejamos perseverantes na oração e confiemos inteiramente nas palavras do Senhor, pois Ele é fiel. Quarta lição: quando o mar da vida está revolto, Jesus sempre está nos vendo. Jesus havia ficado em terra firme, mas ao longe estava vendo os discípulos remarem com grande dificuldade. O olhar do Senhor sempre está sobre nós. Ele nunca está despercebido dos nossos problemas e dificuldades. Ainda que nos coloque sob alguma provação, nunca nos deixa só. O seu olhar está sobre nós como um pai que observa o seu filho brincando num parque ou um professor que observa o seu aluno enquanto realiza uma prova. O Senhor Jesus havia enviado os seus discípulos para uma prova no meio do mar, mas o seu olhar estava sobre eles muito atento. Quando o mar da vida está revolto, Jesus sempre está nos vendo. E a quinta lição que ressaltamos neste texto que estudamos é que Jesus é surpreendente no seu modo de agir. Quando na multiplicação dos pães, Jesus sondou o pensamento dos seus discípulos acerca da fome da multidão. Ele queria ver a resposta deles frente a esta dificuldade. Mas os discípulos não conseguiram pensar segundo o poder de Deus, mas pensaram segundo as possibilidades humanas.
Mais uma vez, frente ao mar revolto, os discípulos não esperavam que Jesus chegasse a eles andando sobre as águas. Talvez que ele chegasse remando um outro barquinho. Nós temos essa história registrada para conhecermos um pouco mais do Senhor Jesus, seu poder e a sua intervenção mediante as necessidades dos seres humanos. Jesus sempre age de forma surpreendente. E a sexta e última lição que nós queremos deixar com os irmãos é que com Jesus em nossa vida, vencemos os problemas e ficamos em segurança. O texto, ele encerra com um final muito feliz, dizendo que Jesus acalmou a tempestade, Jesus tirou os discípulos do perigo, Jesus acalmou os discípulos retirando-lhes o medo, Jesus assegurou que os discípulos chegassem em terra firme. Jesus tem o controle da nossa vida em suas mãos, assim como tem toda a natureza e todo o universo. Em nossa caminhada cristã, precisamos aprender a confiar em Jesus e em seu forte poder. Houve uma ocasião em que, mesmo que Jesus estivesse no barco, mediante uma tempestade, os discípulos ficaram muito apavorados. Ocasião em que Jesus estava no barco com eles, mas estava dormindo. E veio a tempestade, os discípulos ficaram apavorados. Mas no texto de hoje, Jesus não estava dentro do barco, mas ele estava perto do barco agora, andando sobre as águas, com o controle do mar, com a tempestade literalmente sob os seus pés. O Senhor Jesus tem um controle de toda a natureza, o controle de toda a situação, de todo o universo e o controle também das nossas vidas. E quando Jesus está na nossa vida, nós vencemos os problemas e nós ficamos em segurança. E nós chegamos ao nosso porto seguro, seja nas situações adversas desta vida, o Senhor nos leva em segurança. E seja também para a vida eterna, o Senhor está nos conduzindo em segurança ao nosso porto seguro, que é o nosso lar eterno. Então confiemos no Senhor Jesus. Eu gostaria de concluir esta mensagem desta manhã, que também é a nossa lição da EBD, dizendo que o conhecimento mais íntimo do Senhor Jesus e seu poder nos levará a desprender de mais confiança nele. Não é à toa que o texto bíblico diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E Paulo já disse: quero conhecer a Cristo. Então o nosso conhecimento do Senhor deve ser constante, porque Ele é um Deus eterno. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós confiamos nele e seremos capazes de descansar quando passarmos pelas tempestades. Que o Senhor Jesus nos traga crescimento nesta manhã. E que a nossa postura frente às adversidades sejam baseadas segundo as lições que nós aprendemos neste texto. Que o Senhor nos traga maturidade, que o Senhor nos acrescente fortalecimento à nossa fé e à nossa confiança nele, para que nós cheguemos em segurança, firmes no Senhor, alcançando os nossos objetivos. Nós vamos orar neste momento para encerrar a nossa lição. Eterno Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pelo texto que lemos, pela explicação dele, Pai. Obrigada pelas lições, ó Deus, ressaltadas aos nossos corações nesta manhã. Que, Senhor amado, o Teu Espírito Santo confirme em cada coração a Tua voz, fortalecendo cada vida. E que, assim como os discípulos tiveram aquela experiência com o Senhor Jesus, ó Deus, de atravessar aquele mar revolto, de ser socorrido pelo Senhor Jesus, de ver o milagre do Senhor Jesus andando sobre as águas, ó Deus, a experiência de Pedro de andar também, que sejamos acrescidos na nossa fé,
Que o Senhor nos traga experiências novas contigo, nos ajude no conhecimento mais aprofundado do Senhor, a fim de que a nossa confiança seja fortalecida a cada dia. Ó Pai querido, nós pedimos, ó Deus, que a nossa postura de agora para frente seja diferente quando nós passarmos pelas situações adversas. Que o Senhor nos dê uma postura de confiança, de dependência, Deus, no Senhor, sabendo que o Teu olhar está sobre nós e que o Senhor sempre vem nos socorrer. Em nome de Jesus oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Tenham um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã Fernanda. Deus abençoe você. Que Deus continue ampliando o seu conhecimento a fim de que você seja uma bênção, né? Um instrumento nas mãos de Deus para nos edificar, para que Deus seja glorificado, né? Nós nesta hora estaremos orando, empreitando a bênção, e logo em seguida teremos os louvores, e nesta ocasião, nesta oportunidade, você tem então a bênção de poder entregar seu dízimo, de dar a sua oferta, e nós teremos então o número da nossa conta corrente. E queremos lembrar mais uma vez, para que os irmãos tenham a devida paciência para nós voltarmos nos cultos presenciais com toda a segurança. E logo mais estaremos juntos no culto vespertino. Vamos orar? Curva a sua fronte. Pai de amor e de imensa bondade, mais uma vez nós queremos glorificá-lo e exaltá-lo, ó Deus querido, pela bênção da lição estudada, que o Senhor realmente nos revistas de fé, ó Pai, que, ó Senhor amado, tenhamos a devida fé para nos relacionarmos contigo, ó Deus, sermos bênçãos em Tuas mãos. Nós estendemos a nossa oração, irmã Fernanda, obrigado porque ela se dispõe a ser usada pelo Senhor, que o Senhor abençoe sua vida, o seu ministério, como professora, também junto ao nosso seminário. Nós intercedemos por cada irmão e amigo que participa deste culto. Ó Deus querido, que o Senhor possa abençoá-los, segundo a necessidade de cada um, que o Senhor dispense o teu favor. Oramos agradecidos em nome de Jesus e oramos ainda para que o teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que participa deste culto e cada família representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Forte abraço, Deus abençoe. Até mais tarde em nosso culto vespertino. Fique aí com o louvor e a adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cantemos todos juntos. Diante dele nós trouxemos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em amor.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E